Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula. Nessa aula vamos continuar com a saga de integração API com o Mercado Pago para poder receber pagamentos no seu aplicativo. Nessa aula aqui a gente vai estar integrando com o Checkout Pro do Mercado Pago, tá? Na aula anterior a gente fez a integração, criando um Pix e recebendo esse pagamento, recebendo os dados desse pagamento e tratando eles no seu aplicativo Bubble. Inclusive, se você não viu essa aula, é uma aula anterior a essa, né? Vou estar disponibilizando o link aí para vocês dessa aula também. Só que aquela aula a gente fez uma integração com o checkout transparente do Mercado Pago, onde a gente gera o Pix ali e recebe ele ali e tudo mais. Só que é o checkout transparente do Mercado Pago. Nessa aula eu vou ensinar vocês a integrar com o Checkout Pro. Ele também tem a opção de Pix, só que o que muda é que o seu usuário ele vai ser levado para uma página de pagamentos do Mercado Pago, onde ele vai fazer todos, tipo, vai fazer o pagamento lá, escolher a forma de pagamento, informar os dados dele, e aí você vai receber isso tudo no seu aplicativo, vai poder tratar da mesma forma como a gente fez na aula anterior com o Pix, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui, eu não tenho nenhuma URL aqui para abrir para vocês. Na verdade, não tenho, não vou ter. Deixa eu ver aqui, Mercado Pago, Checkout Pro. Para mim tá mostrando esse exemplo de como é esse Checkout Pro para vocês. Provavelmente vocês já viram, talvez até usaram já em algum pagamento, mas basicamente é isso aqui, ó. Esse checkoutzinho aqui do Mercado Pago, ó. Eu não consigo dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se eu abro uma imagem maior aqui. Hum, deixa eu ver. Tem uma imagem antiga ali. Mas basicamente é isso aqui, ó. Onde ele aparece informações do produto que você está comprando, o valor, as formas de pagamento. Enfim, quando o seu cliente clicar para comprar, por exemplo, ali, clicar em um produto e clicar em comprar, ele vai ser redirecionado para essa página, onde ele vai escolher a forma de pagamento, vai escolher, vai informar os dados dele, e aí você vai receber tudo isso no seu aplicativo, tá? Então, eu vou estar demonstrando para vocês aqui. Para isso, eu criei aqui uma página de produtos. Vou mostrar para vocês, ó. Essa página de produtos aqui que eu criei, ó, onde eu tenho 3 produtos cadastrados no meu banco de dados, tá? Eu tenho uma camisa básica vermelha, uma camisa básica branca e café sem açúcar. Então, aqui no meu banco de dados eu tenho 2 tabelas, tá? Que eu criei para essa aula, para exemplificar essa aula para vocês. Uma tabela é produtos underline mercado pago e a outra tabela é pagamento produto. Essa tabela produto é os meus produtos que eu tenho no meu aplicativo, tá? Então aqui eu tenho um ID de produto, uma imagem, um nome e o valor. Basicamente o que está aqui, a única coisa que eu não puxei aqui foi o ID. Mas basicamente aqui o nome, o valor e a imagem, né? É só para a gente ter esse produto cadastrado para a gente poder usar como exemplo. Aqui eu tenho um pagamento de produto, que é onde o usuário, quando ele clica para comprar aquele produto, você salva as informações do pagamento que você gerou, e aí você pode estar usando essas informações de pagamento aqui que você armazenou para estar manipulando os dados da forma que você quiser. Por exemplo, a gente tem o status de pagamento aqui, que o Mercado Pago ele vai informar para a gente. Então a gente vai conseguir armazenar no banco de dados e, se o pagamento ele foi aprovado, se ele foi cancelado, se ele foi rejeitado, enfim. E aí, se ele for, por exemplo, aprovado, você pode estar usando isso como para você fazer alguma ação, enviar uma mensagem no WhatsApp do cliente, enfim, fazer o que você quiser. Então, nesse campo pagamento produto, a gente tem aqui o cliente, que eu coloquei como texto porque eu ia salvar apenas o e-mail dele. Mas aqui eu nem vou usar o cliente. Aí vocês podem estar fazendo do jeito que vocês podem estar salvando os dados que vocês precisarem, né? Que vocês vão precisar. Eu tenho uma external referência. Isso aqui, basicamente, é o mais importante aqui, porque com essa external referência a gente vai conseguir ligar os dados e consultar um determinado pagamento. Então, por exemplo, quando o cliente clica em comprar, ele vai gerar um pagamento novo, e aí para a gente conseguir identificar qual pagamento é esse, se o cliente pagou, a gente vai identificar por essa external reference, tá? Que é um pouquinho diferente do, do,
da integração com o Pix da aula passada, com o checkout transparente. Porque aqui, quando a gente cria esse pagamento, diferente do checkout transparente, ele não dá um ID. Ele até dá um ID desse pagamento, mas ele é um ID diferente, porque a gente não cria um pagamento em si. Primeiro a gente cria uma preferência de pagamento, tá? Quando é no Checkout Pro. A gente cria uma preferência, essa preferência ela tem um ID, mas não é o mesmo ID do pagamento. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo certinho, vocês vão conseguir entender melhor. Então tenha essa external reference, que é basicamente um ID único, você pode estar definindo na hora de gerar essa preferência de pagamento para você poder depois consultar esse pagamento usando esse ID único, tá? Essa external referência. Aqui o ID de pagamento, que daí ele tem um ID também do pagamento, quando a gente for consultar ele vai vir esse ID, a gente vai armazenar também, é importante. O produto no qual eu estou comprando, que vem da tabela produto mesmo. A quantidade não tem importância, eu coloquei, mas não tem importância, vai ser sempre um aqui pra gente, como é um teste, né? O status do pagamento, que vai vir do webhook, né? E o valor da cobrança, que é o valor que a gente vai cobrar ali do pagamento, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você não sabe, você precisa criar uma aplicação no Mercado Pago. Eu ensinei isso na aula anterior do Pix, do checkout transparente, mas basicamente você vai acessar essa página aqui, fazer login com a sua conta do Mercado Pago, se você não tiver uma, você cria, e aí você vai criar uma aplicação. Vai clicar aqui em criar uma aplicação, ele vai pedir para você confirmar no seu celular. Então você vem no aplicativo do Mercado Pago, e aí na parte de baixo aqui do aplicativo, onde tem início, seu negócio e algumas coisas aqui, vai ter no meio um botão azul com a escrita Pix e um QR Code. Você clica nele e escaneia esse QR Code aqui e confirma aqui no aplicativo. Beleza, confirmou, ele já vai validar e aí você pode criar uma aplicação. Aqui você escolhe um nome para sua aplicação, pode ser qualquer um. Aqui você coloca pagamentos online. Se você está usando uma plataforma de e-commerce, no nosso caso não, uma plataforma de e-commerce é tipo como se fosse um marketplace, basicamente. Aqui você coloca Checkout Pro. Aqui você autoriza, né, para você concordar com os termos de uso. E você marca aqui que não é um robô e faz a validação e aí você cria a sua aplicação, beleza? Eu já criei uma na aula passada, eu vou utilizar a mesma, tá? Na aula da criação do Pix eu já criei uma, que é essa aqui. Então, depois de você criar, você vai parar nessa página aqui, nesse painel. E aqui nesse painel, a gente vai precisar das credenciais de teste, por enquanto, para a gente poder testar. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha na documentação do Mercado Pago. Então, você cria a sua aplicação aqui no painel. E agora a gente vai estar criando essa chamada API para criar esse pagamento. Então, aqui nessa documentação que eu vou deixar para vocês também aqui na descrição, vocês vão pesquisar o seguinte. Vocês vão descer aqui nesse menu lateral aqui, esquerdo, até pagamentos online e vão até a aba preferências. Aqui em preferências a gente vai em criar preferência, que é para a gente poder estar criando uma preferência de pagamento. Aqui ele pede alguns dados, ó. Aqui são os itens, porque você pode mandar mais de um item para ele cobrar, tá? Então pode ser uma lista de itens, por exemplo, aqui eu poderia cobrar essas duas camisas ou esses 3 itens daqui de uma vez, entendeu? Então, para você mandar um item ou itens, você precisa informar o quê? O identificador do item, eu vou informar o meu ID que eu criei aqui, ó. No meu produto eu tenho o ID, então esse é o identificador do meu item, do meu produto. O título, ou seja, aqui eu vou enviar somente os obrigatórios, tá? Eu não vou enviar os opcionais. Por exemplo, opcionais são descrição, Picture URL, que é a imagem do produto, categoria. Eu vou enviar somente os obrigatórios. Então, eu vou enviar o ID, o título, a quantidade, o preço unitário. O preço unitário e a quantidade, quando você envia para o mercado Pago aqui na API, ele já faz essa soma para você. Por exemplo, se o preço unitário do seu produto é R$ 10 e você enviou a quantidade 2, né? Ele vai somar para você e vai cobrar lá do seu cliente R$ 20 lá no checkout. Então ele já faz esse cálculo para você. Então, de informações do item são essas, obrigatórias, só que eu vou enviar, que é o ID, o título, a quantidade e o preço único. Esse Currency ID, ele não fala aqui que é obrigatório, mas é bom você mandar.
você manda BRL, né, que é o real brasileiro, é a nossa moeda. Payer, que são informações do comprador, eu não vou enviar, porque lá ele pede o e-mail, então o comprador já coloca o e-mail lá, não vou enviar nada disso. Métodos de pagamento, aqui é se você quiser excluir algum método de pagamento. Você pode estar removendo um método de pagamento do checkout. Por exemplo, você não quer que o usuário pague no Pix, porque ele tem essa opção lá no checkout. Então, se você remover aqui, né, o Pix, ele não vai dar essa opção para o usuário lá na hora de pagar. Já aproveitando isso, para você poder aceitar o Pix lá no checkout, lá na hora do checkout, para o seu usuário ter essa opção, você precisa ter na sua conta do Mercado Pago uma chave Pix criada. Pode ser uma chave aleatória, pode ser qualquer chave. Desde que você tenha uma chave Pix, aí ele vai dar essa opção para o usuário. Inclusive na aula anterior do checkout, da integração com o Pix, eu mencionei isso, que você também precisa ter uma chave Pix cadastrada para poder fazer aquela chamada. Pode ser uma chave Pix aleatória, não tem importância, mas você tem que ter pelo menos uma chave Pix cadastradas na sua conta do Mercado Pago, tá? Aqui eu não vou usar isso de métodos de pagamento, vou deixar todos. Aqui é shipments, que é informações de envio, é quando você faz envio do item, eu não vou mexer também. Back URLs. Isso aqui de back URLs é para você colocar uma URL para quando, por exemplo, o pagamento for aprovado, o Mercado Pago ele vai redirecionar o seu usuário para essa página, para essa back URL, para essa URL que você colocou aqui. Então você tem 3 back URLs que você pode colocar. Uma quando dá sucesso, ou seja, quando o pagamento for aprovado. Outra quando dá pagamento com falha ou pagamento pendente. Então você tem essas 3 que você pode colocar. Vamos supor que tu vai no Bumble e cria uma página de pagamento aprovado. Quando o pagamento no Mercado Pago lá no checkout for aprovado, e você colocar isso nas back URLs, o Mercado Pago ele vai redirecionar para essa página. Aí você mostra lá parabéns, pagamento aprovado, enfim. O próprio Mercado Pago ele já tem essa página ali quando o pagamento ele dá aprovado, né, sucesso, ele mostra ali em verdinho falando que o pagamento foi aprovado. E aí depois disso ele manda para essa página que você colocou aqui. Mas isso aqui também é opcional. Aqui Notification URL, isso é importante também, porque esse Notification URL aqui é o que vai fazer com que você receba as informações do pagamento no seu webhook. É a URL do seu webhook, ou seja, para onde o Mercado Pago vai enviar as informações de pagamento. Quando o pagamento for aprovado ou tiver uma falha, aí o Mercado Pago vai informar para essa URL aqui, que seria o seu webhook do Bubble. E a gente recebe essas informações no nosso back-end, assim como a gente fez na aula anterior também do Pix, tá? Isso aqui não tem importância também, é tipo uma descrição. Informações adicionais também não vou colocar, é tipo uma observação que você pode colocar. Por exemplo, uma observação que você coloca aí, cliente e tal, alguma coisa do tipo. Auto return, isso aqui é questão de redirecionamento de back URL. Se você vai querer que ele redirecione o usuário só quando o pagamento for aprovado ou com qualquer status de pagamento. Por exemplo, se deu falha, eu também quero que ele vá para a página de falha. Então eu coloco AL aqui, ó. Eu não vou usar os back URLs, tá? Você pode usar, é bem simples, você só coloca as back URLs e esse auto return você coloca como ALL, né? Se caso você queira que ele vai para a página de falha também e tal. Ou você pode deixar para ele ir só para a página de aprovado, né? De pagamento aprovado. Aqui, o que eu estava falando que é importante, que é external reference, que é o que a gente vai usar como parâmetro para identificar o pagamento. Então a gente vai usar esse dado também. Expiração, se esse pagamento ele tem expiração, se essa preferência ela expira, e aí você pode estar colocando true ou false, verdadeiro ou falso, né? A gente não vai usar isso, eu vou deixar como falso, a gente nem vai colocar porque não vai ter uma expiração. E aqui, expiration date significa a data de expiração, né? Se caso você colocou como verdadeiro, você quer que esse pagamento ele tenha uma expiração, aí você vai colocar aqui, por exemplo, ó, aqui é from, ou seja, provavelmente é quando de
dessa data até tal data. Esse pagamento vai ter essa expiração. Ou seja, então vamos supor, quando tu cria o pagamento e você coloca para expirar, você quer que seja do current date in time, né, que é a data e hora atual, até quando? Aí aqui, ó, expiration date to. Aí você coloca lá, por exemplo, daqui 30 minutos, daqui uma hora, amanhã, enfim. Não vamos usar também. Marketplace, a questão de marketplace, não vamos usar, isso aqui, nada disso vamos usar. Tracks é tipo o pixel do Facebook, essas coisas assim. Isso daqui são metadados, também não vamos usar. E beleza. Então o que a gente vai usar é informações obrigatórias dos itens, uh, notification URL e external reference. Só esses dados que a gente vai usar. Então aqui ele dá uma chamada pronta para a gente no formato CURL, você pode estar alterando, mas é no formato CURL que a gente vai usar no Bubble, que é basicamente a gente já importar essa chamada pronta aqui do Mercado Pago para o Bubble já tudo certinho. Aí a gente só vai remover alguns parâmetros que a gente não vai usar aqui e já era. Então beleza, clico aqui para copiar, vamos aqui no Bubble, vamos na aba de plugins e a gente vai precisar do API Connector, né, que é um plugin do Bubble. Se você não tiver, você vem aqui em ADD Plugins e procura o API Connector e instala aqui no seu aplicativo, tá? Depois disso é só abrir aqui o API Connector, eu já tenho algumas chamadas aqui que eu criei nas aulas anteriores, né? Então a gente vai aqui, ó, add another API, que é para adicionar uma nova chamada API. Aqui eu vou chamar ela de Mercado Pago, Checkout Pro, Checkout Pro, beleza? Beleza. E aqui ó, ele já cria por padrão uma chamada em branco para você configurar. Você pode estar vindo aqui deletando essa chamada e você vai clicar aqui, ó, importar, né, import another call from CURL, que é para importar uma chamada, né, daquela CURL que a gente copiou. E aí você cola aqui aquela CURL que você copiou e importa. E aí ele já vai importar para a gente aqui a chamada prontinha, ó, com o endpoint, aqui os cabeçalhos que precisa, né, os headers, aqui o corpo da requisição, JSON, com os parâmetros que ele que ele precisa que envie. Na verdade, não que ele precise, mas ele dá aqui para a gente todos os parâmetros que você pode enviar. A gente vai estar removendo alguns aí, a gente vai enviar só os obrigatórios e os necessários que a gente precisa. Então vamos lá, eu vou começar alterando aqui isso aqui, para a gente poder estar enviando só o necessário. Então eu vou dar um Ctrl A aqui e vou dar um Ctrl C, né? Que é para a gente copiar tudo isso aqui. E a gente vai abrir uma nova guia e vai no site JSON-Lint, que é um validador JSON, tá? E a gente cola ele aqui e dá um validate, aliás. E ele já vai dizer se esse JSON ele está válido ou não, tá? Aí a gente vai estar removendo algumas informações aqui. Por exemplo, eu não quero enviar nada de metadados, nem de tracks. Eu só quero deixar aqui ó, até external reference, que é o que eu vou enviar também. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar, apaga essa vírgula. E aqui, eu não vou enviar o auto return, eu não vou enviar essas informações adicionais. Daqui, eu só vou enviar a notificação URL, notification URL e external reference. Então, vou apagar essas outras duas aqui e vou deixar assim, tá? Aqui os back URLs eu também não vou enviar, então vamos apagar. Isso aqui de shipments, né? Que é a questão de envio, também não vou enviar, então eu posso vir aqui e apagar tudo isso aqui. Isso aqui também, métodos de pagamento e identificações do comprador, não vou enviar também, então vem aqui, ó, e apago tudo isso aqui também. E aí a gente vai enviar basicamente itens, notification URL e external referência. E aqui dos itens, o que a gente vai enviar é o seguinte, eu não vou enviar a descrição, então vou tirar ela. Eu não vou enviar a picture URL, que é a imagem, e eu não vou enviar a categoria, o ID da categoria. Eu vou enviar só o ID do item, o título, a quantidade, o currency ID, que é o ID da moeda, né, o identificador da moeda, que seria BRL, Real Brasileiro, unit price, que é o preço unitário do produto, e aí eu vou enviar mais essas informações aqui, que seria o notification URL e o external reference.
Pode ser que se o seu tiver com uma vírgula aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque o JSON, o último item aqui do JSON que você for enviar, ele não pode estar com vírgula. A vírgula é como se fosse uma quebra de linha ali no JSON para dizer que tem alguma coisa a mais embaixo ali. Então, como não vai ter mais nada embaixo disso aqui, nenhuma informação, nenhum campo JSON a mais, então a gente vai remover essa vírgula e a gente vai ver se esse JSON está válido. Então a gente tem um erro aqui, ó, que é esse erro aqui, porque ele está duplicado, ó. Então a gente tira isso aqui, ele abre aqui, ó, o parâmetro e ele fecha. Só que a gente fechou de novo aqui, então não vamos precisar desse aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver. Vamos validar. Notification URL, o que que tem aqui de errado? Está falando que tem uma coisa errada aqui no Notification URL, mas não tem nada de errado, pelo que eu estou vendo. Eu acho que é essa vírgula aqui o problema. Vamos excluir essa vírgula. Vamos excluir esse aqui também. Deixa eu colocar vírgula aqui. Tá. Ah, tá. Eu acho que eu já sei aqui, ó. Ele abre aqui. Eu esqueci o nome disso aqui. Acho que é colchete. Ele abre colchete aqui. Então a gente tem que fazer o seguinte. Aqui a gente tem que fechar. Eu não lembro o nome disso também, mas a gente fecha aqui. Vamos ver se ele vai validar. Deixa eu ver. Aqui. E aqui a gente fecha assim. Deixa eu ver. Unit Price. O Unit Price ele tá certo, ele não tá entre aspas porque ele é um número. Então a gente envia ele como quando é número a gente não coloca as aspas, tá? Deixa eu ver o que pode estar dando errado. Ele tá falando que o erro tá no Unit Price, mas não tá. É algum erro aqui. Que estranho ele identificar o erro no Unit Price. Ele fala que parece que tem que ter uma vírgula, mas não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu remover isso aqui. Fazer assim para ver. Seria tipo para fechar. Agora sim, agora tá válido. Então aqui, ó. Ele abre aqui e abre aqui. É que eu esqueci o nome disso aqui, mas eu acho que é colchete. E esse aqui eu não lembro. Mas ele abre um colchete, abre esse aqui também. Depois ele tem que fechar e fechar o colchete. E aí, como tem mais informações abaixo, ele tem que ter essa vírgula, tá? Depois de fechar o colchete, ele tem uma vírgula, porque ele está informando que tem mais informações aqui, mais campos do JSON aqui abaixo. Beleza, JSON validado, copio ele, venho aqui, seleciono tudo e colo, tá? Agora a gente quer enviar as informações do produto como um parâmetro dinâmico, né? Porque a gente não quer deixar essas informações fixas. Toda vez que o usuário clicar lá para comprar, ele não vai todas as vezes enviar um sistema de som, como está aqui, né? Sound System, com essa quantidade, esse valor, esse título. Então a gente tem que deixar isso de forma dinâmica. Então a gente vai selecionar aqui, ó, Sound System, a gente pode apagar e a gente vai usar chaves. Abre chaves, fecha chaves e a gente vai colocar o identificador desse campo aqui dentro. No caso aqui é o ID pagamento, né? É o ID do pagamento. Então ele já vai abrir aqui pra gente, ó, como um parâmetro dinâmico. Se a gente colocar entre chaves, ele abre como parâmetro dinâmico. Então vamos aqui de novo, ó. Selecionei aqui o título, vou abrir chaves, fechar chaves e vou colocar título. Beleza, já abriu aqui pra gente. Quantidade eu vou deixar 1, vai ser sempre 1 aqui no meu teste, você pode colocar como parâmetro dinâmico se você for enviar mais de uma, por exemplo. Não vou mexer no Currency ID, porque vai ser sempre para mim aqui no meu aplicativo, no meu teste vai ser sempre real, você pode alterar no seu. E aqui Unit Price, né, que vai ser o preço unitário, eu vou colocar aqui valor, abre chaves, fecha chaves e coloca valor. Beleza, aqui no Notification URL é a mesma coisa, que vai ser o URL de notificação, vai ser o URL do meu webhook. Então vou colocar aqui webhook external reference vai ser aquele código único que eu falei para vocês. Então vou colocar external reference, beleza? Já vai abrir aqui pra gente, show de bola. Aqui, todos os campos que você quiser informar esse valor aqui pelos workflows,
você precisa desmarcar esse private. Esse private ele vai garantir que esse campo não apareça lá no workflow para você estar manipulando esse dado lá. Como eu quero enviar todos esses dados por lá, menos o webhook, eu vou desmarcar todas as opções e deixar só marcada a do webhook. Isso ele não vai me pedir, porque isso vai ficar fixo do jeito que eu coloquei aqui, tá? Beleza. Já conseguimos parametrizar aqui certinho o JSON com os parâmetros que a gente colocou dinâmico aqui, tudo certinho. Agora o que você precisa fazer é pegar o seu access token, que é o seu authorization aqui do cabeçalho authorization para você estar conseguindo fazer essa chamada, beleza? Então vamos pegar ele aqui agora. Para isso, para a gente conseguir pegar esse access token, a gente vai clicar aqui no painel, a gente vai voltar aqui no painel, né, de integração. Nessa aba lateral esquerda aqui, você vai até credenciais de teste. E aí você vai copiar aqui, ó, o seu access token, tá? Copiamos o access token. Aqui você vai deixar o better, espaço, e aí você cola o seu access token, tá? Então ficaria assim, ó, better, e aí espaço, e aí o seu access token, tá? Dessa forma aqui. Você pode deixar os dois privados, porque é algo que não vai mudar, a gente não vai precisar mudar isso aqui, porque a não ser, você só desmarcaria isso aqui, por exemplo, se você tem um aplicativo em que o seu cliente ele vai fazer cobranças com a conta do Mercado Pago dele, e aí você desmarcaria isso aqui para ele poder informar, né, você puxar esse token dele. Mas aqui no nosso caso não, ele vai ficar fixo porque eu vou fazer só com o meu. Aqui vamos mudar aqui o nome dessa chamada. Vamos colocar aqui criar preferência de pagamento, tá? Então é criar uma preferência de pagamento. A gente já colocou aqui o nosso access token. Agora vamos colocar as informações aqui. Pode ser só informações teste para ele conseguir inicializar essa chamada, tá? Então vou colocar o ID de pagamento. Ah não, ID de pagamento não. Aqui é ID produto, tá? É o ID do seu produto. O identificador do produto. Vou desmarcar aqui. Vou colocar ID1, o título, camisa. Vamos copiar daqui dos nossos produtos, só para a gente fazer um teste mesmo. Camiseta básica vermelha. O valor é quanto? 56,90, 56,90. Não use vírgula, tá? Quando tiver casas decimais em chamadas API, sempre use ponto, tá? Que ele não vai identificar vírgula, ele vai dar erro. Provavelmente vai dar erro. O webhook, por enquanto, eu vou deixar vazio, porque a gente não vai testar isso agora, tá? A gente vai testar daqui a pouco. Primeiro vamos fazer essa chamada aqui, vamos inicializar ela. External reference. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ABC, só para teste, tá? É algo aleatório. E vamos inicializar essa chamada. Ó, confere aqui, ó. A gente alterou o nome aqui, deu um nome para essa chamada API, que no caso é criar a preferência de pagamento. A gente colocou o nosso access token aqui, a gente parametrizou todo esse JSON com as informações necessárias que a gente precisa e obrigatórias também, né? No caso aqui, os obrigatórios são ID, título, quantidade e unit price. O resto é tudo informações necessárias que a gente precisa enviar. E agora a gente vai inicializar a chamada. Pronto, já deu certo aqui a chamada, inicializou. E o que a gente precisa aqui, para a gente poder passar para o cliente, para ele poder acessar e fazer esse pagamento, é essa informação aqui, ó, init point, tá? Essa informação aqui que a gente precisa passar para o cliente para ele acessar, que essa é a URL da página de pagamento do Mercado Pago, tá? Então, se você descer até aqui embaixo, a gente vai ter aqui, ó, show raw data, né? E você consegue estar pegando esse init point aqui, ó, que é uma URL, ó. Você vem aqui até aqui depois das aspas e aqui antes das aspas, copia essa informação, aí você clica aqui para salvar essa chamada API, tá? Salva ela e abre numa nova guia, porque se você tentar abrir nessa mesma guia que você tiver logado com a sua conta, ele vai dar um erro que você não pode pagar, né? Fazer esse pagamento para você mesmo, porque você está logado com a sua conta. Então você abre numa guia anônima, eu já abri aqui, ó, uma guia anônima, colo essa informação aqui e ele já vai abrir aqui para gente o checkout, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Ó, camiseta básica vermelha, do jeito que a gente informou lá no título.
Aí ele dá umas opções aqui para o usuário, ó. Entrar com a conta do Mercado Pago dele, para ele poder pegar, por exemplo, pagar com o saldo dele, para ele poder pagar com os cartões salvos na conta dele. Aqui ele dá a opção de usar o app do Mercado Pago, aí ele vai fazer login e pagar ali pelo aplicativo. Aqui ele dá as opções de cartão de crédito, Pix, boleto, cartão de débito virtual, caixa. Isso aqui você pode estar alterando, excluindo lá na hora de fazer a chamada, como eu mencionei nos métodos de pagamento. Então vamos lá. Eu vou fazer o pagamento aqui com cartão de crédito só para a gente testar, tá? O Mercado Pago, aqui no painel, ele disponibiliza aqui para a gente, ó, cartões de teste, tá? São cartões de créditos de teste para a gente poder fazer esse teste. Ele disponibiliza alguns cartões aqui, status de pagamento e um CPF fake aqui para a gente poder estar utilizando. Então a gente vai copiar um cartão de teste. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Vamos voltar lá no, opa, aqui no checkout. Vamos colar ele aqui. E aqui, ó, aqui no nome do titular, você não vai colocar um nome, tá? Aqui no teste, é claro, né? Aqui no teste, a gente vai colocar um status de pagamento que a gente quer que aconteça depois que a gente pagar. Por exemplo, se eu quero, como é um teste, eu quero, por exemplo, testar quando um pagamento é aprovado. Então a gente vai colocar isso aqui, ó, apro, tá? No nome do usuário do cartão, a gente vai colocar o status de pagamento. Por exemplo, se eu quisesse que esse pagamento fosse recusado, eu ia colocar isso aqui, OTHE. A gente vai testar depois, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas basicamente a gente vai colocar aqui, ó, APRO, que eu quero que esse pagamento ele seja aprovado, né, no teste aqui. A data de vencimento é 11/25 e o código de segurança é 123, como ele informou aqui pra gente no painel. Dou um continuar. Ele vai pedir o CPF, que é esse fake aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 até 9 e 09. Então vamos lá, colei aqui, continuar. Ele está perguntando se eu quero parcelar, né, o número de parcelas e tal. Eu vou colocar à vista uma vez. Aqui ele me pede um e-mail, eu vou colocar codebuyaula@gmail.com e pagar. Ixi, não deu certo não. Use outro meio de pagamento. Não sei porque não deu certo. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos copiar outro cartão aqui. Copiei esse cartão. Vou colocar o nome APRO, que eu quero que seja aprovado. A data de vencimento desse cartão é 11/25/123. Então vamos lá, 11/25/123. O CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Continuar. Parcelamento em uma vez. Ele já puxou o e-mail aqui. E vou pagar. Vamos ver se ele vai. Enfim, não tá indo, não sei porquê. Mas vamos fazer o seguinte. Vou abrir uma nova guia e vou gerar um pagamento novo, tá? Pra gente ver aqui o que que aconteceu. Enfim, não sei o que aconteceu de verdade. Vamos lá, vou mudar aqui o valor para 55, só pra gente poder identificar que é um pagamento novo. E vou reinicializar a chamada. Beleza? A gente vai abrir aqui e pegar a URL. Ele dá uma URL aqui, ó, sandbox, tá? Então vamos copiar essa URL sandbox, que é para teste mesmo, sandbox init point, salvo aqui. Agora eu vou aqui na minha guia anônima, vou colar isso aqui e vou dar enter. Opa, colei, dei enter. Beleza, vai abrir aqui pra gente. Vamos fazer o mesmo esquema, cartão de crédito. Vamos voltar aqui nos cartões de teste aqui do Mercado Pago, copiar esse cartão, colar aqui. E aqui eu vou dar um APRO, né? Que é para ser aprovada. 11/25, 123. Tá, continuar. CPF é aquele lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Uma vez. Pede o e-mail, fernando, testeaula@gmail.com. Pagar. Mercado Pago me odeia, não é possível. Pagar com outro meio. Pix, sei lá. Ixi, tá todo bugado. Não sei se é um erro do Mercado Pago, eu acredito que é porque eu já tinha testado isso aqui e ele estava indo normal. Mas enfim, vamos fechar essa aba aqui.
E vamos continuar aqui o nosso teste, depois a gente vê isso aí. Aqui você muda também, ó, de data para action, para a gente poder usar isso aqui nos nossos workflows, tá? E beleza. Agora o que a gente vai precisar também? A gente vai precisar de uma chamada para consultar o pagamento, tá? Para a gente poder pegar o status desse pagamento, pegar o ID dele. E isso tudo a gente vai pegar conforme o nosso external reference, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na documentação, pode fechar essa aba de preferências aqui, ó, e você vai subir aqui para cima até pagamentos, ó. Aqui em pagamento a gente vai usar essa obter pagamento, que é uma chamada aqui de obter pagamento, inclusive a gente fez essa é a mesma chamada que a gente fez na aula de Pix, checkout transparente, tá? Então vamos lá. Aqui a gente precisa só informar um ID, tá? O ID desse pagamento, só isso. Então a gente vai vir aqui, ó, vai copiar essa chamada aqui, o seu URL, vai fazer a mesma coisa que a gente fez para essa chamada aqui. Vai vir aqui para importar, né? E vai colar aqui e importar, tá? Eu só vou copiar aqui o meu access token, ó. Vem aqui, seleciono tudo já com o better, depois eu só colo tudo aqui, ó. Vem aqui, seleciono tudo e colo, beleza? Já substituiu pra gente. Aqui a gente vai trocar para obter pagamento. E aqui no endpoint, né, na URL, ele me deu aqui, ó, meio bugado. Você pode apagar até a barra aqui, que é onde você vai informar o ID do pagamento. A gente vai informar como um parâmetro na URL. Então a gente abre e fecha colchetes e coloca aqui o identificador que a gente quiser. Vou colocar ID pagamento, tá? Assim. Ele vai abrir aqui dinâmico para a gente, como aconteceu ali no JSON, tá? Só que aqui, quando é na URL, você abre e fecha colchetes assim, ó, tá? E você coloca o identificador. Ele já vem aqui, ó, que é o ID do pagamento. Você pode desmarcar o private, porque ele vai ser um dado dinâmico. Inclusive, você troca aqui de data para action, tá? E aqui a gente pode estar usando para consultar um pagamento. Deixa eu ver aqui se eu tenho um ID de pagamento que a gente possa consultar. Pode ser o da aula de Pix aqui mesmo. Vamos lá. Vou pegar aqui ó, o ID. Vamos lá, collapse. Vamos voltar aqui, vamos colar esse ID aqui e inicializar a chamada para ele consultar. Beleza, ele consultou aqui pra gente, certinho, ó. Já veio todas as informações do pagamento aqui. Beleza, a gente já fez essa chamada. Garanta que você colocou action aqui pra gente poder puxar isso lá nos workflows, quando a gente for fazer a ação, tá? E agora, no nosso front-end, no nosso editor, a gente vai fazer essa chamada, beleza? Então vamos lá. Aqui quando eu clicar em comprar nesse produto do grupo repetidor, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma chamada para criar uma preferência de pagamento no Mercado Pago, criar um pagamento para esse produto. Então vamos lá, criar preferência, ó, que é a chamada que a gente fez. O título vai ser as informações do grupo Pai, né, o produto do grupo Pai, nome, né, eu coloquei nome, mas é o título do produto. O valor vai ser a mesma coisa, ó, produto do grupo pai, valor formatado, e aí você coloca assim, ó, número e deixa ponto. Do jeito que tá aqui. Quando você colocar assim, formatado, ele já vai vir por padrão isso aqui. Deixa exatamente assim, para ele garantir que as casas decimais, elas vão ser separadas por ponto e não vírgula, tá? Beleza. Depois disso a gente vai definir um external reference, que é aquele ID único, tá? Eu vou definir ele com o calculate handle string, que é uma ação que o Bubble tem aqui, para, por exemplo, gerar uma chave aleatória, tá? Então você usa aqui, ó, calculate formula, e você vai usar essa opção aqui, ó, generate handle string, tá? Aí você coloca a quantidade de caracteres que você quer que ele gere. Eu vou colocar aqui 8, e eu vou colocar aqui para usar números e letras, tá? Números e letras, só essas duas opções. Use letters, que é para usar letras, e use numbers, que é para usar números. Beleza. Aí ele já vai gerar aqui um ID aleatório para a gente aqui de 8 caracteres. O ID do produto é o produto do grupo pai ID, tá?
E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai armazenar também esse pagamento no nosso banco de dados, nessa nossa tabela de pagamento produto. Então, a gente vai voltar aqui, vai criar uma nova coisa no banco de dados, que seria um pagamento produto. Vamos colocar aqui para mostrar todos os campos. O cliente eu não vou informar. O external reference vai vir do resultado do primeiro passo. O primeiro passo é a criação do pagamento. Quando a gente envia esse external reference, essas informações, ele vai retornar a resposta da chamada API. Então ele vai retornar para a gente ali os dados ali que ele armazenou lá, né, e tudo mais. O título do produto, a referência externa, que é o external reference, o valor e tudo mais. Então a gente vai conseguir puxar desse resultado do primeiro passo, tá? Então vamos aqui, resultado do primeiro passo, e eu vou procurar external reference, beleza? Para a gente poder armazenar essa referência externa. O ID do pagamento a gente ainda não tem, é igual eu mencionei, ele vem um ID diferente, porque ele vem o ID, quando você cria preferência, ele vem o ID de preferência de pagamento, e não o ID do pagamento. Esse ID a gente vai fazer uma comparação com o external reference depois, para a gente poder pegar o ID do pagamento mesmo, tá? Então a gente cancela aqui, apaga. O produto é esse parents group produto, né, que é o produto do grupo pai. A quantidade eu vou deixar um mesmo, né? O status a gente não vai preencher ainda. Eu posso colocar aqui pending, né, que é o status que o Mercado Pago gera para uma compra pendente, por exemplo. Ou você pode deixar vazio. Vou deixar vazio aqui. O valor da cobrança é o produto do grupo pai, valor formatado, né? Ah, ele tá como número, então ele não vai formatar. Então vem aqui e deixa só o valor mesmo. Beleza? Tá, creio que seja isso. Aí, depois dessas ações, a gente vai mandar o usuário para a página de checkout. Então a gente vai usar essa ação aqui, ó. Você vai até Navigation e Open an External Website, que é para abrir um site externo, né? Aí você marca aqui a opção, se você quiser, claro, de abrir uma nova aba, que aí quando ele abrir, ele vai abrir numa nova aba, ele não vai redirecionar o usuário na aba que ele tiver. E o destino a gente vai puxar do resultado do primeiro passo, que foi a preferência que a gente criou. Então, resultado do primeiro passo. E a gente vai pegar o init point, ó. Init point. Eu vou pegar o sandbox, né, que é o da área de teste. Então, sandbox, quando você for puxar em produção, você vai puxar esse init point aqui normal, tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, em vez de eu redirecionar, como ele vai abrir em uma nova aba e eu tô logado, ele vai dar aquele erro. Vou mostrar para vocês aqui o erro que dá, tá? Ele fala que eu não posso pagar para si mesmo. Então vamos lá, ó, quando eu clicar em comprar, ele vai criar o pagamento, vai fazer tudo certinho, só que ele vai dar esse erro aqui, ó. Ocorreu um erro, você não pode pagar a si mesmo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu acho que eu tenho aqui um plugin de copiar, né? De copiar as coisas. Tem aqui, ó, esse plugin aqui. Então eu vou copiar essa URL como se eu tivesse dado um Ctrl C nela, tá? Então vem aqui, ó, é copy, se eu não me engano, ó, copy from static texto estático. E aí eu vou puxar esse resultado do primeiro passo, sandbox init point aqui, que ele vai copiar isso para nossa área de transferência, né? Então beleza. Vamos lá, atualizei a página. Quando eu clicar aqui para comprar, ele vai criar tudo e já copiou para nossa área de transferência. Aqui eu vou abrir uma nova aba privada e vou colar isso aqui. Vamos lá. Então, beleza? Só para garantir, ele veio aqui, ó, camisa básica vermelha e tal. Para garantir que está correto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e eu vou comprar o café, porque o café a gente ainda não testou, né? Então, só para garantir que está certo o produto, o valor e tudo mais, eu vou abrir aqui agora uma nova aba anônima. Vamos ver se ele veio certinho, ó. Então, veio certinho. Café sem açúcar, valor de R$ 250. Eu acho que ele estava dando aquele erro de pagamento porque a gente não informou uma URL de notificação para ele poder enviar isso para lá. Então vamos fazer isso agora, tá? Então aqui ele já está criando a preferência de pagamento, tá? Tudo certo. E agora a gente vai configurar para a gente poder receber essas informações de pagamento no Bubble e processar. Por exemplo, receber o status, se ele foi aprovado, se ele foi rejeitado, tá? Então vamos fechar isso aqui. A gente já está
conseguindo gerar aqui a URL de pagamento, tudo certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir até aqui, ó. Eu vou abrir uma nova guia, vou duplicar essa guia aqui. E nessa guia aqui eu vou abrir o meu back-end, tá? Que é onde a gente vai ter os nossos webhooks. Para você ter esses webhooks, esse acesso ao back-end do seu aplicativo, você precisa estar pelo menos no plano mais barato do Bubble. Tem que ser o plano pago. Pode ser o primeiro ali mais barato, mas você tem que estar no plano pago para você poder liberar essa opção de back-end workflows, tá? Aqui eu já tinha criado uma de teste, mas eu vou apagar e a gente vai criar uma nova. Então você vem aqui em New, o meu editor ele está nos workflows na última atualização que teve, então pode ser que esteja diferente, mas você cria um novo gatilho, você vai vir aqui em General e vai criar um API Workflow, tá? Que seria um webhook. Aqui você marca essas três opções. Aqui seria essa primeira para deixar o seu webhook público, a segunda para ele rodar sem uma autenticação, ou seja, sem você informar uma autenticação, né? Por exemplo, uma chave API, e aqui para ele ignorar as regras de privacidade que você tem no seu banco de dados ali. É umas regras de privacidade, se você não conhece, provavelmente eu trago uma aula mais para frente explicando sobre isso também. Aqui o endpoint name você vai definir um nome para o seu endpoint. Eu vou colocar Mercado Pago Checkout Pro, assim. Aqui você deixa post e aqui em Manual Definition você coloca Detect Request Data, que é para a gente detectar esses dados, né, da requisição. Então vamos aqui, ó, clicar em Detect Data e você vai copiar essa URL aqui que ele te deu, né? Que esse aqui seria o seu endpoint do seu webhook. Seria o endpoint do seu webhook, tá? Copia ela aqui, clica, copia, volta no Bubble, vem até a chamada de criar preferência de pagamento e cola isso aqui no webhook aqui, ó. Já com o barra initialize. Esse barra initialize ele é importante todas as vezes que a gente for iniciar essa chamada. Quando a gente for iniciar, a gente vai precisar iniciar com esse barra initialize na URL, tá? Beleza, colou aqui, ó, do jeito que você copiou lá, você vai reinicializar essa chamada. Reinicializou, ele já vai dar tudo certo, ó. Ele vai armazenar aqui, ó, notification URL, ele vai armazenar o seu webhook. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e ver se a gente vai receber isso no Bubble, aqui no Bubble. Então vamos lá na Sandbox Init Point, vamos selecionar aqui essa URL e copiar ela, tá? E aqui você salva. Beleza, aqui a gente deixa ele escutando aqui, ó, coloca Detect Data e deixa ele escutando aqui, que é pra gente ver se a gente vai receber esses dados aqui no Bubble, tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai vir aqui numa guia anônima e vai colar isso que a gente copiou ali da chamada que ele gerou pra gente, né? Que é a URL do checkout. Então beleza, vamos acessar aqui e vamos fazer esse pagamento de teste agora pra gente ver se a gente vai receber lá. Coloca cartão de crédito, vamos pegar aqui o cartão de teste do Mercado Pago, é esse aqui. Vou colocar aqui a Pro 1125 123 e aí vamos continuar. Aqui o CPF é 12345678909. Vamos continuar. Coloca uma vez mesmo. O e-mail, vamos colocar aqui testepagamento@gmail.com. E pagar. Esperar. Sucesso. Agora deu certo. Era por causa da notificação, né? Porque ele não tinha para onde enviar, né, uma notificação ali. Então ele estava dando erro. Agora provavelmente a gente já recebeu isso no Bubble. Vamos ver aqui, ó. Ó, a gente já recebeu, ó. Pagamento criado, API version, ID, o ID do pagamento, tudo certinho aqui, conforme a gente esperava, tá? Beleza. E agora, como que eu faço, por exemplo, para mim ligar esses dados e consultar se esse pagamento ele foi pago, se esse pagamento foi recusado. Para isso, a gente vai usar o external reference, porque aqui, ó, se eu clicar aqui em modify types, ele vai trazer para a gente o que a gente recebeu anteriormente aqui, a última vez, né? Então ele vem aqui para a gente um ID de pagamento, tá? Só que o que a gente tem é apenas o ID de preferência de pagamento.
que eles são diferentes. Esse é o ID do pagamento. O que a gente recebe quando a gente cria lá a preferência é o ID de preferência. A gente não recebe esse ID para a gente armazenar e fazer essa comparação, como, como a gente fez na aula passada de criação de Pix. Na criação do Pix, a gente recebe esse ID quando a gente cria o Pix, e depois, quando a gente recebe um webhook aqui de pagamento aprovado, por exemplo, a gente recebe esse ID, liga esses dados, faz essa comparação, e aí a gente consegue puxar, né, e referenciar de qual pagamento a gente está falando. Como a gente está criando o checkout com o Checkout Pro e a gente está criando primeiro uma preferência, ele dá um ID como se fosse um token, um hash, que é diferente, é um ID de preferência. Esse é um ID de pagamento. Então vamos fazer o seguinte, ó. Por isso que a gente vai usar o External Reference, que é para exatamente isso. Se você vir aqui e fazer a mesma coisa, ó, aqui no Checkout Pro, quando a gente cria a preferência, você clicar aqui, ó, Manually Enter API Response, ele vai pegar a última resposta da chamada que você fez. E aí você pode procurar aqui e você não vai achar o ID. Quer ver? Ó? Eu vou procurar aqui, ó, ele vem o ID, só que ele vem esse ID aqui, ó, desse jeito, que é totalmente diferente do ID que a gente precisa para consultar o pagamento. E aí ele tem a nossa referência externa que a gente enviou. Isso aqui que vai ajudar a gente a identificar, tá? Então, para isso, como que a gente vai fazer? Depois, aqui ó, no nosso back-end, aqui no nosso webhook, depois que a gente recebe esses dados, né, o ID do pagamento e tal, o que a gente vai fazer? A gente vai consultar esse ID, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, na nossa chamada que a gente fez de consultar pagamento, então a gente vai vir aqui, ó, consultar pagamento, consulta pagamento, ó. Na verdade, esse é a aula 2, deixa eu ver aqui. Obter pagamento o nome, ó. É obter pagamento, não é consultar, tá? Desculpa. Então a gente vai vir aqui, essa é da outra aula. Obter pagamento, ó. Obter pagamento. Eu vou privar essas informações que eu não preciso enviar, então se eu marcar aqui, ó, private as duas, eu não vou precisar mais enviar essas informações, ó, ele não vai me pedir mais. E aí que tá, a gente vai consultar, a gente vai obter um pagamento. Qual pagamento? O pagamento que veio ali no webhook. Assim a gente vai conseguir pegar a URL externa, a URL não, a referência externa, que é a external reference, e aí a gente vai conseguir fazer essa comparação. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai colocar um dado dinâmico. O dado dinâmico seria o quê? Request data, né? É os dados que a gente recebeu. ID, Action, API Version, ID. Essa terceira opção é esse primeiro aqui, esse primeiro ID, tá? Esse é o ID do pagamento. Então, a gente vai... o que a gente fez? A gente recebeu uma notificação do Mercado Pago, tá? Com um pagamento, um ID de pagamento. E o que a gente vai fazer? A gente consulta esse pagamento, já que a gente ainda não tem esse ID. Então a gente consulta esse ID que veio aqui desse pagamento, e aí ele vai retornar alguns dados para a gente quando a gente consulta esse ID. E um desses dados é o external reference. Então o que a gente vai fazer? Depois disso a gente vai modificar um dado no banco de dados. Make changes to thing, né? Modificar uma coisa. A gente vai modificar o quê? Um pagamento, né? Que é o pagamento que a gente acabou de criar. Então vamos lá, a gente vai inserir os dados atualizados. Ou seja, o que a gente vai? A gente vai fazer uma busca, a gente vai usar aqui, ó, fazer uma busca na tabela pagamento produto. E aí você pode pegar aqui, ó, bom, vamos lá, pagamento produto. E aí external reference, a gente vai fazer um filtro aqui, tá? External reference é igual o resultado do primeiro passo. Qual que é o resultado do primeiro passo? Essa consulta que a gente fez aqui do pagamento que a gente recebeu, com o ID, né? Então, external reference vai ser o resultado do primeiro passo, external reference. Assim, ele vai casar esses dados. Então, é com isso que a gente vai conseguir encontrar esse pagamento, com essa referência externa, tá? Então, vamos lá. External reference. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, primeiro item. Ou seja, como é um item só, todo o pagamento que a gente gera, ele gera um external reference único, diferente, vai ser o primeiro item, não vai ter outro igual, né? Então a gente coloca aqui, first item. Tá, beleza. Aqui, external reference. E aí a gente vai modificar o quê? Eu vou modificar só o ID do pagamento, então eu vou puxar esse ID aqui. Então eu vou pegar o resultado do primeiro passo,
ID, posso pegar o resultado do primeiro passo ou posso pegar o request data aqui, ó. Request data, ID. O produto a gente já tem, quantidade não precisa. O status a gente vai puxar dessa consulta que a gente fez do pagamento. Então, obter status. Então, aqui, ó, resultado do primeiro passo, status. Para a gente poder armazenar esse status no banco de dados, assim como a gente fez na aula anterior com o Pix, beleza? O valor da cobrança a gente já tinha preenchido, então tá tudo certo. Beleza, então o que aconteceu aqui? A gente recebeu informações de um pagamento, por exemplo, lá a gente recebeu uma informação de um pagamento com determinado ID. Por quê? Porque esse pagamento ele foi atualizado, né? Essa preferência de compra do produto ela foi atualizada porque o usuário pagou, né? Ele fez o pagamento lá, foi aprovado, então a gente já recebeu aqui no nosso webhook. Depois a gente consultou esse pagamento usando a nossa chamada API de consultar pagamento com o ID que a gente obteve aqui, né? Que ele retornou aqui, que é o primeiro, tá? O primeiro ID aqui. E depois a gente atualizou o nosso pagamento produto no banco de dados de acordo com o external reference, que veio aqui na nossa consulta do pagamento, tá? Então, beleza. Se ficou um pouco confuso para vocês, recomendo primeiro que vocês vejam com calma e testem, testem aí ao mesmo tempo no aplicativo de vocês, tá? Mas caso ainda reste dúvidas, você pode estar entrando na nossa comunidade no WhatsApp. O link de acesso vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário. Você pode estar entrando lá, que lá eu vou disponibilizar o editor desse aplicativo aqui. Tá? Eu vou disponibilizar esse editor aqui para você estar vendo como que eu fiz, acessando tudo aqui certinho, tá? Bom, mas agora a gente vai testar para a gente ver se esse ID do pagamento ele vai ser atualizado e se o status vai ser atualizado também, tá? Hum. Outra modificação que a gente vai fazer aqui agora, que é importante, é que a gente já inicializou e já recebeu os dados aqui. Então, se a gente já recebeu os dados aqui no webhook, significa que a gente já inicializou esse webhook. A gente não precisa inicializar ele de novo. Então, você vai vir aqui, ó, na sua chamada API de criar preferência de pagamento, e na sua notification URL, que é o seu webhook aqui, você vai vir até o final. Aqui você vai remover esse initialize e essa barra. Então ele vai ficar aqui a URL do aplicativo, tal, 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 e o nome do seu endpoint, né? O nome lá que você definiu do seu webhook. Então você vai remover a barra initialize, quando você inicializou e recebeu os dados, tá? Beleza. Aí você só reinicializa a chamada de novo para garantir que você vai salvar isso aqui, beleza? Então salvou, show de bola. Agora a gente vai fazer esse teste agora para ver se a gente vai atualizar no nosso banco de dados, ó. Então vamos abrir aqui o nosso banco de dados, na tabela pagamento produtos, ó. A gente tem aqui, ó, referência externa, certinho, produto, tudo mais. Ó, só que sem o ID e sem o status, porque a gente ainda não estava fazendo essa modificação de atualizar, tá? Então vamos voltar aqui e vamos comprar um café aqui. Vamos comprar o café. Ó, ele já copiou para minha área de transferência, como eu tinha feito, tá? Vamos abrir uma nova guia. Vamos abrir aqui, eu vou fechar essa aqui e vou abrir uma nova, tá? Então, abrir uma nova guia. Isso é para ele zerar os cookies e tudo mais. Agora, vamos colocar aqui cartão de crédito. Ah, só para informar vocês, quando você clica em Pix, ele até vai gerar o QR Code, mas não tem como você pagar ali, então você não vai receber nenhuma notificação no seu aplicativo. Então, quando você for testar, testa com cartão de crédito, tá? Para você poder receber essa notificação no seu webhook. Claro que no modo produção você vai receber essa informação, mas como não tem como pagar o Pix aqui no modo teste, você não vai receber. Então vamos no cartão de crédito. Então beleza, aqui eu vou pegar aquele cartão de teste, ó, copiei, vim aqui, colei, vou colocar a Pro. Vamos fazer diferente, vamos colocar outro status de pagamento. Vou colocar OTHE, que seria recusado, tá? Então OTHE, aqui o vencimento é 11,25 e o código de segurança é 123. Vamos continuar. CPF 12345678909. Continuar. Uma vez só. Aqui o e-mail teste@pagamento.com e pagar. Ah,
tá falando que o e-mail tá incorreto. Vamos colocar teste, pagamento, @gmail.com. Beleza, pagar. Ele tem que dar recusado, ó. Seu cartão recusou, porque a gente alterou o status lá para OTHE, né, no nome do titular do cartão. E agora, se a gente vir aqui no nosso banco de dados, já está aqui certinho. Ele atualizou aqui o ID do pagamento e atualizou o status aqui para rejeitado. Certinho do jeito que a gente queria. Vamos fazer outro teste aqui. Agora eu vou colocar a compra aprovada, tá? Então vamos lá, camiseta básica branca, vou comprar. Ele já copiou para minha área de transferência. Vamos fechar, vamos abrir uma nova guia anônima, vamos colar aqui. Já vamos vir aqui, copiar o cartão aqui, ó. Eita, que bugou. Vamos vir aqui, copiar o cartão. Não sei se copiou, copiou agora. Cartão de crédito. Vamos colar aqui, vamos colocar APRO para ele aprovar esse pagamento. E aqui os dados do cartão. Vai pedir o CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Uma vez só. Teste pagamento, @gmail.com. Beleza, pagar. É para dar aprovado. Pronto, já foi aprovado. Se a gente voltar no nosso banco de dados, certinho. Criou aqui o pagamento, ó. Certinho, tudo correto. Ó. Pagamento aprovado, ID do pagamento, tudo certinho. Então, aí você também pode estar salvando as informações de acordo com o que você recebe ali do Mercado Pago. Se você quiser salvar mais informações, você cria no seu banco de dados e salva. Aí vai depender do que você quer armazenar, quais informações. Mas para você poder identificar o pagamento é pela external referência. Então faça desse jeito que eu mostrei para vocês. E se você quiser colocar isso em produção, aí você vai fazer o seguinte, você vai vir até o painel e você vai procurar aqui, ó, credenciais de produção, tá? Então você vem aqui em credenciais de produção, ele vai pedir para você validar aqui com a sua conta do Mercado Pago. Você vai na sua conta, vai no botão azul ali de Pix, no meio ali, e aí você aponta para o QR Code, confirma e ele já vai validar. Beleza. Aqui, credenciais de produção, ele vai pedir algumas informações. Setor, o seu site, enfim. Você preenche isso aqui e ele vai te dar basicamente essas credenciais aqui também. Você copia o Access Token e substitui aqui, ó. Substitui tudo isso aqui pelas suas credenciais de produção lá do Mercado Pago, tá? Isso de todas as chamadas, tá? Então, dessa forma, você já vai estar utilizando a chamada no modo produção. E outra coisa, quando você passar para produção, o seu aplicativo, para a versão live, você precisa modificar também a URL de webhook. Que se você, deixa eu copiar aqui e mostrar para vocês, ó, se você perceber, ele tem aqui a URL que a gente copiou lá, ó, version test. Então, ele vai ser assim, ó, se eu não me engano, version live, ele vai estar assim. Você vai acessar na versão live e ele vai te dar a sua URL de webhook da versão live também. Mas basicamente o que muda é basicamente só isso aqui, se eu não me engano. E aí você coloca seu initialize também, né? Porque a gente já inicializou. Então vai ficar dessa forma aqui quando você for passar para a versão live, tá? Então beleza. Você altera aqui daí para a versão live e reinicializa a chamada para ela fazer uma nova chamada, tá? Então, eu creio que seja isso. A gente já conseguiu gerar esse pagamento do produto, a gente já conseguiu receber esse pagamento, atualizou no nosso banco de dados. Se você puxar aqui, né, se você puxar aqui, como a gente fez na aula anterior, você vai ver lá que eu puxo no grupo aqui a informação do pagamento, e ele já vem o status e tudo mais, porque ele já vem do nosso banco de dados. E como a gente atualiza esse status quando o cliente paga lá, o Mercado Pago envia para a gente essa informação e a gente atualiza lá pelo webhook, você consegue puxar aqui direto do banco de dados, tá? E consegue fazer a ação que você quiser. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, como você integrar aqui com o Checkout Pro do Mercado Pago. Caso reste alguma dúvida sua, você pode estar comentando aqui, mas o ideal que eu te aconselho é entrar na nossa comunidade no WhatsApp, é totalmente grátis, não tem custo nenhum, bastante gente que se ajuda lá, a gente manda dúvidas, notícias, informações aí sobre no-code e tudo mais. Cara, é bem legal, tem bastante gente boa lá, pessoal bem, bem legal lá. Então eu recomendo que você entre, o link vai estar no comentário fixado e na descrição. Ele é um link
que ele vai abrir isso aqui, se eu não me engano, é codebyapps, não, é codeby.bubbleapps, aqui, ó, se eu não me engano é isso aqui que ele vai abrir, ó. Isso, exatamente isso. Vai estar essa URL aqui para você na descrição. Você vem aqui e clica em grupo do WhatsApp. Só isso. Aí você já vai ser redirecionado lá para o link de convite do grupo. Beleza? Fica à vontade para entrar lá, para mandar suas dúvidas, interagir com todo mundo lá. Eu vou estar lá para te ajudar. Valeu, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Obrigado.